Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Vamos falar de humildade. Por que é tão relevante no Evangelho? Por que Jesus fala tanto sobre ela? É o que nós vamos ver a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre pobres de espírito, por um quarto de hora. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Repetimos que as palavras organizadas no chamado Sermão do Monte são um compêndio para a nossa felicidade. Claro, as palavras de Jesus só tomam o alcance acalentador para nós quando entendemos que ele está falando ao Espírito, não àqueles que tiveram a alegria de ouvi-los pessoalmente, no sentido corpóreo da palavra. Quando nos reportamos a este princípio, suas máximas tomam maior significado para nós e conseguimos compreender certas atitudes que ele tomou, comportamento que teve, orientação que deu. Ele olha a lei divina e olha a nós, espíritos. Então, identifica o que nos falta para vivermos plenamente a lei de Deus e assim sermos felizes. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala que por inúmeras vezes, no finalzinho do dia, ele reunia-se com aqueles milhares de pessoas, gente simples, sofrida, doente. Amélia Rodrigues, em sua coleção com Divaldo, também nos relata que, além disso, que a cena muitas vezes não era das mais agradáveis. Além da doença estampada, das deformidades, das opressões sofridas, viam-se rostos revoltados, semblantes odiosos, perfis agressivos, reclamações, até luta corporal entre os próprios que buscavam ao Cristo. Jesus, portanto, distribuía suas curas físicas, é verdade, mas também oferecia o mais importante, as ferramentas para a cura do espírito. Pois ser curado da enfermidade naquela encarnação não significou necessariamente que a cura se estendeu para as próximas existências. Aí entramos, propriamente dito, no que viemos falar. Um dos principais medicamentos para a saúde do espírito é a humildade. Humildade e caridade são as virtudes que fazem a prática do amor a Deus e do amor ao próximo, respectivamente. Quem possui esta virtude, possui o reino dos céus em si. Isto é, não há espaço para o orgulho nos planos superiores. Orgulho é sinônimo de infelicidade, de sofrimento. Nem precisamos desencarnar para confirmar isso, aqui mesmo. Quantas vezes nosso comportamento orgulhoso não nos fez sofrer? Remoer experiências, reviver ofensas mentalmente, ou mesmo ficar falando para os outros o que a gente fez, como fez, quase como alguém que inconscientemente precisa justificar os seus atos. O orgulho, vício contrário à humildade, é a nossa tentativa de parecer maior, mais capazes, mais inteligentes, mais bonitos, mais bondosos, mais elevados, mais fortes, mais sábios, mais importantes, mais do que realmente nós somos. A humildade, por sua vez, é reconhecer o que realmente somos, nem mais nem menos. O nem menos é interessante, porque se alguém coloca-se abaixo do que é, age com a falsa modéstia, quase sempre para evitar trabalho e responsabilidade que já lhe cabe.
Humilde não significa ser pequeno no sentido que nós a damos. É usada como pequeno quando se tem em mente com o que se está sendo comparado. Isto é, o humilde diz para si mesmo e para os outros que ele é pequeno, porque ele olha para Deus, ele olha para o alto, para o nível de perfeição que deve ter, que quer alcançar. Então conclui que ainda é bem pequeno. Jesus é o exemplo máximo de humildade. Nestes termos, sabia quem era, de sua sintonia com Deus, como ministro de sua execução direta, sabia de suas capacidades. Não se dizia maior que era, nem se dizia que era Deus, embora algumas palavras tenham causado uma certa confusão por aí. Mas ele sabia do seu poder, de sua sabedoria e, por isso, de sua missão. Tem uma passagem no Evangelho de João, que, na minha opinião, é uma das cenas mais bonitas, íntima, bastante tocada assim, de sentimentos, que é a última ceia. Lá, depois do episódio da lavagem dos pés e tudo mais, há um trecho que ele diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Olha o exemplo de humildade que ele dá. Reconhece quem é. Ele não pôs-se na posição de inferior. É bem diferente. Há uma nuance. Mas ele reconhece quem é. Ele não finge ser. Ele não quer parecer. Ele reconhece a sua posição evolutiva. Humildade. Esta atitude, este comportamento, é um caractere dos espíritos elevados, dos espíritos puros, nas palavras daquele tempo, do reino dos céus. Por isso, diz Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. É isso que dizem os espíritos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Comentam ele que há muitos, ao receberem essa máxima, zombaram pela incredulidade, como tem zombado de muitas outras coisas que não puderam compreender. Por pobres de espírito, Jesus não está falando daqueles que têm pouca inteligência, mas dos humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino, aos planos superiores, sem a simplicidade de coração e a humildade no espírito. Isso quer dizer que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho está entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso é por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus, e o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, eles finalizam, pois que para a felicidade do homem no seu futuro, que o ser humano seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, mas rico de qualidades morais. Já vou continuar, vou fazer uma pequena pausa agora para dar o nosso recado. Temos 3 livros publicados para ajudar a todos vocês que se interessam nas reflexões pessoais e na transformação moral. 4 princípios para entender o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro bem simples, bem pequeno, de rápida leitura, fácil entendimento. Depois, Bem-aventurados sois, um livro que trata sobre a felicidade do ponto de vista espiritual, segundo o Espiritismo. E o terceiro, Transformação Pessoal, um livro prático, com técnicas, com exercícios, para encontrar a coragem de mudar e abrir novas possibilidades de realização na sua vida. Todos esses livros estão disponíveis na Amazon
que você pode encontrar também lá no nosso site, é o espiritismoevangelho.com. Lá no site, além do link para os livros, quem quiser adquirir, há artigos sobre diversos temas e também um roteiro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, gratuitos. O link está na descrição desse episódio. Voltando então para o último bloco, dentro daquilo que nós estávamos falando, vamos pensar em nossa própria existência. Tenhamos em Jesus um guia e modelo para a nossa conduta na vida. É o que ensina o Espiritismo. Se nos chamam a atenção para a necessidade da humildade para a nossa felicidade futura, é porque ainda temos muito presente o orgulho dentro de nós. Você que me escuta, consegue olhar para si e reconhecer o orgulho em algumas atitudes, algumas opiniões, em seu comportamento? Devemos lembrar também, melhor dizendo, que na natureza nada se faz de instantâneo. Tudo é um processo. E a educação moral também. Isto é, o orgulho precisa ser transformado. Ele não será aniquilado de uma vez por todas. Olhe para dentro de si. Identifique que ele está em você. Aceite que é parte de quem você é. Mas reafirme que não deseja mais ser assim. Então trabalhe diariamente, lute, carregue sua cruz, vença as dificuldades pouco a pouco. Você se tornará mais simples e mais humilde e estará um passo mais próximo do reino dos céus. Gente, muito obrigado por estes minutos. A todos que estiveram até aqui, eu espero vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, peço que compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir nossa mensagem, nosso trabalho. Em agradecimento, queria dedicar esse episódio a quem nos escuta na Alemanha e em Angola, a quem peço para deixar uma mensagem para que eu possa conhecer vocês. Quero dedicar esse episódio em especial aos que nos deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify, o Nelson Faro Júnior, Bruno Monteiro e o Mega Dilton de Linhares, no Espírito Santo. Muito obrigado, meus amigos, por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa. Assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Se quiser entrar em contato, deixar uma mensagem, pode me achar lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal, Gilton K. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhe abençoe.